Vamos para o vídeo 3 de referencial celeste terrestre, tá? Então aqui vamos falar agora do referencial cartesiano terrestre, certo? Existe um órgão chamado IERS, IERS, tá? Que vai definir os critérios para a gente poder estar fazendo esse referencial cartesiano terrestre, certo? Então a gente chama de ITRS, International Terrestrial Reference System, como eu falei lá, é o sistema, é o que vai pensar, é como vai fazer, tá? E depois vem a materialização ITRF, certo? Então, ó, é um sistema geocêntrico, tá? Ou seja, a origem é o centro de massa da Terra, que vai incluir parte sólida, líquida, gasosa, tá? E que foi melhor caracterizado através de algumas técnicas chamadas de SLR, que é Satellite Laser Range, e LLR, Lunar Laser Range, tá? Então, através dessas duas técnicas aqui, eles meio que tentaram determinar lá o centro de massa da Terra. E aí, de novo, eu tenho aqui Greenwich, tenho o polo, né, IRP e IRM. Então, o eixo aqui, ó, OX, é na direção da minha origem, de Greenwich, por exemplo, tá? O OZ é na direção do polo e, como eu falei no outro lá, o Y forma 90 graus com o OX, sistema de estrógeno, certo? Nada de diferente do outro. Obviamente, a diferença, no caso, eu estou falando, é o local, mas assim, os eixos, ok? Então, esse sistema, ele é materializado através de um catálogo de coordenadas de velocidade num dado momento. O que significa isso? Eu preciso, se eu fizer toda a materialização hoje, eu tenho que colocar que foi hoje, tá? Eu tenho que colocar a data de hoje. Se eu falar que foi daqui um ano, daqui um ano. Por quê? Porque as placas vão se movimentar e eu preciso fazer essas correções, certo? E aí vem o que está escrito aqui, ó, o sistema de referência terrestre é fixo à Terra, tá? Então o que movimentar com rotação, translada, vai sofrer mudança nessa origem. E em relação ao sistema celeste também, tá? Uma dos sistemas de referência aí é chamado de WGS 84, World Geodetic System 84. Ele é utilizado pelo GNSS, tá? E uma outra materialização muito usada é o que a gente que é do IGS, né? É esse catálogo de coordenadas, tá? Através das suas velocidades, que é conhecida, como eu falei, de ITRF. Esse ITRF, ele vai ter normalmente na frente aqui ITRF YY. O que significa o YY? Bom, ITRF é International Terrestrial Reference Frame. O YY é o ano, é o dígito dos os dois últimos dígitos do ano que você fez. Foi 2020, vai ser ITRF 20. ITRF 2014, vai ter um 14 aqui. ITRF 18, 18 aqui. 2018, 18 aqui. Tá bom? Exatamente como eu falei, que você tem que ter uma data associada, tá? Então aqui, ó, ITRF 2000 seria 00 aqui, vai ser referente à materialização do ano 2000. O SIRGAS 2000 está referido à época de 2000,4, porque é maio. Aí é uma continha que você faz para achar o mês de maio, tá? O SIRGAS, no caso, ele é meio complexo falar isso, mas ele é compatível com o WGS 84, tá? Depois a gente vai ver com maiores detalhes isso daí, certo? Bom, e aí o que acontece? Eu vou ter lá a minha posição, por exemplo, lá que eu peguei hoje, aí daqui um ano eu vou ter uma equação mais ou menos assim. A minha posição que eu tive hoje, mais a velocidade, tá? Que a placa tem um
catálogo que fala qual foi a velocidade, dá para calcular também, certo? Então é a minha posição mais a velocidade, mais uma correção dos efeitos do tempo, ou seja, em relação a um ano. Com isso, eu faço a atualização das minhas coordenadas, certo? A gente vai depois fazer algumas contas nas outras aulas e a gente vai precisar talvez fazer. Certeza que em posicionamento de GNSS vai ter isso, mas aqui talvez a gente tenha que fazer isso quando a gente for fazer umas transformações de sistema de referência, tá bom? Aí a gente entra um pouquinho mais nesses detalhes, tá? Bom, e aí vamos dar o fechamento aqui. Eu tenho um sistema celeste e tenho um sistema terrestre. Como que esses dois conversam entre si? Como que eles se vinculam? Tá? Então aí eu vou ter como que eu vou chamar isso? Alguns parâmetros, né, de orientação, ou seja, alguns movimentos que a Terra faz que são chamados de precessão, nutação, movimento do polo, que varia, né, com o tempo sideral, certo? E para nossa alegria, vamos colocar assim, né, muito bom para a gente, os modelos de precessão e notação eles são bem conhecidos atualmente. Também existe um site lá do IRS que você entra e tem esses valores, tá? Esse IGS aí, ele também permite, que é um outro órgão, né, permite monitorar e determinar a variação do movimento de rotação e do polo. O polo, vocês viram recentemente aí, acho que foi no meio do ano, mais ou menos, falou que o polo estava começando a voltar e ninguém sabe o porquê. Isso ocorre por problemas no tempo, por exemplo, tá? Quando a Terra tem essas variações aí, certo? E fazendo essas correções, tá, de precessão, notação e movimento do polo, você consegue fazer uma, uma atualização das coordenadas periodicamente, certo? Então aqui eu vou mostrar para vocês um desenho do o que é cada uma das coisas, tá? Então, por exemplo, a nutação é só esse pedacinho aqui, ó, esse trechinho aqui, ó. Então a Terra é como se a Terra girasse e ela fosse um pouco meio que balançando, fazendo uma função aqui de seno, certo? Ela vai balançando. Só que para sair de um ponto, baixar e voltar no outro, demora 18,6 anos. Se você tivesse paradinho, quietinho, num lugar e pudesse ficar lá 18,6 anos parado, você ia ver a Terra que ela balançava, tá? Ela ia fazer esse movimento. E a precessão é essa volta toda que vai dar aqui, que é 25.600 anos. A gente nunca vai ver isso acontecer, mas existe essa precessão, e ela é calculada, tá? Aí eu vou ter o movimento do polo. O polo, ele vai girando e vai afastando um pouco não é certinho, tá vendo? Ele vai afastando. Ano a ano ele tem essa movimentação. Por quê? Porque ele sofre força gravitacional, vai interferir nesse eixo de rotação da Terra. A Lua puxa um pouco esse lado para o lado que ela está. A gente tem um ângulo de rotação aqui, que a gente sabe que a Terra ela possui uma parte líquida, né, dentro dela, que tem as movimentações. A gente tem os oceanos que se movimentam, ou seja, tudo isso ajuda a fazer com que a Terra não gire perfeitamente. Ela tem alguns movimentos que têm que ser quantificados e avaliados e corrigidos para que a gente tenha a melhor precisão possível das coordenadas, tá? Então, com isso, eu encerro a videoaula de referencial celeste e terrestre, tá? O próximo vídeo vai ser de geometria do elipsoide. Nós vamos fazer a conta em cima dos elipsoides, ok? Então, qualquer dúvida, veja o horário de atendimento ao aluno, mande-me um e-mail que eu responderei e a gente vai conversando para sanar todas as dúvidas, ok? Muito obrigado e até a próxima videoaula.